Em nome dos mares, o titã do mar acorda. Em nome dos céus, o titã do céu acorda. Em nome da terra, o titã da terra acorda. Que as 7 trombetas ressoem neste universo e vivifiquem a sinfonia perdida há muito tempo. Júpiter já veio trazer a sua mensagem. Desta vez quem vos fala é Netuno, ou como diriam antigamente, Poseidon. Eu sou o portal para vocês vislumbrarem a dimensão de Netuno, a dimensão que vive em outro tempo, aquela realidade que ainda vive com seus seres vivos como vivem aqui na Terra também, mas em uma dimensão totalmente diferente, em um planeta bem diferente em seu passado. Este planeta já evoluiu. Agora, aqui, nesta dimensão para vocês, muito antepassada, é somente uma casca. Mas ele já expandiu, ele já evoluiu. E espera todos vocês, assim como todos os outros planetas deste sistema solar, para que vocês acordem já na quinta dimensão, prontos para observarem estes mundos como eles são de verdade. E todos estarão num mundo só, que é para todos vocês. Num mundo só que é para todos os habitantes de todos estes 8 planetas. Porém, Plutão também está lá, então seriam 9. No final, quando a Terra evoluir, quando a Terra expandir. Lá na frente, Plutão já estará evoluído, mas ele nem sequer ganhou vida neste universo. Ainda. Ele ainda ganhará. Eu irei vos contar um pouco da história de Netuno aqui, porque é muito importante para vocês que este canal seja aberto. Este canal de luz seja de muitas informações para todos vocês. Em Netuno havia um caçador. Ele desejava abrir buracos interdimensionais, porque o conhecimento daquele povo já era bem expandido, nesta época que vos cito. Porém, eles eram bem primais ainda, ou seja, muito ancestrais, ligados à sua ancestralidade, à sua natureza, a natureza daquele mundo. Muitos deles se ligavam aos elementais daquele mundo que se ligavam com outros mundos ainda, porque todos estes elementais um dia também irão se unir, ainda além da quinta dimensão, quando vocês todos expandirem como humanidade e se verem na pele dos próprios extraterrestres que vocês disseram ser de outros mundos, mas na verdade eles moravam aqui, desde sempre, desde este tempo onde estão. A maior parte deles já está aqui. E todos vocês que têm olhos para ver podem vê-los. Eu trago uma mensagem mais calma aqui para uma revelação dessas informações, de maneira muito clara para todos vocês, para que não fique nenhuma dúvida. Todos estes mundos abrigam portais. Então a história de cada um desses 8 mundos deste sistema solar deve ser dita, ou seja, da Terra também. Por isso já está sendo escrita. Não só por este menino, mas por outras sementes estelares, que vêm aqui e já viram a Terra de bem longe para trazer estas mensagens. Porém, elas não vieram somente do futuro, muitas delas também vieram do passado. Mas enfim, irei continuar a história. O caçador, muito ciente dos conhecimentos metafísicos, ele queria trazer uma realidade a Netuno, uma realidade de paz e harmonia, pois lá ainda haviam muitas guerras. E estes conhecimentos, muito profundos em seu mundo, eram utilizados de um modo muito negativo ainda. Não magias, não eram magias como em Crefton, como está sendo trazida,
É uma história onde existiam muitos conhecimentos ditos lá como científicos e aprovados, porém usados de uma forma descabida, sem envolver sentimentos realmente humanos, vamos dizer assim. Eles não se colocavam no lugar daquele povo, mesmo sendo parte dele. E portanto as guerras começaram. Porque o suporte eles tinham, o suporte que vinha de outras dimensões paralelas, outros reinos invisíveis, para muitos daquele povo ainda, que só tinham os conhecimentos práticos sobre a outra dimensão, mas não entendiam tão a fundo o que ela significava, ou como ela podia destruir e também unir aquele mundo, dependendo do seu uso. Todos decidiram um caminho naquele mundo. Todos decidiram o caos, a maior parte deles. Então muitos tiveram de vir de outros mundos mesmo, para ver como estavam as coisas. Desceram lá arcturianos, pleiadianos e outros seres. Aviários, sirianos, felinos, estes sendo como tigres, gatos e leões para vocês, principalmente. E muitos outros também. Todos eles estavam lá. Ainda na pele daqueles de Netuno. Eles então vieram trazer mensagens para unir o povo. Eles vieram trazer escrituras, ditas como sagradas lá, assim como seriam a sua Bíblia, e outros pentateucos de outras religiões neste mundo. Lá, entretanto, todas essas escrituras foram escritas, todas, para testificar outras escrituras que também vieram de outros profetas de outros planetas que vieram trazer tudo o que deveria ser trazido, desde mandamentos, leis do universo, desde tudo o que era conhecimento já de todos, porém de um modo não tão aprofundado. Porque estas escrituras se referiam muito às outras dimensões, às quais eles não tinham acesso verdadeiro, somente racional, porque outros já tiveram esse conhecimento. Então foi-lhes ensinado como fazer este acesso. Muitos deles decidiram, então, fazer essas experiências extracorpóreas, outras envolvendo somente a sua mente. Porém, tudo era tão lúcido que parecia real como este mundo. Seria como a experiência de Netuno mesmo seria para eles. Não havia diferença. Porém, eles perceberam que havia algo em questão a isso, em relação a isso, quanto ao seu subconsciente, que havia sido ignorado por tanto tempo. Eles viram que ao nutrirem, ao absorverem condicionamentos de dor e sofrimento, ao nutrirem estas realidades, eles ficaram tão apegados a esta dor e sofrimento, a estas energias revoltantes, que não puderam construir um mundo novo ali onde estava planejado para ser construído. Em todas as escrituras já era dito, todas as estrelas ansiavam por seu crescimento. Todas as estrelas sempre anseiam pelo crescimento dos seus filhos, dos seus planetas. Portanto, todas as estrelas mães e pais destes planetas deram luz à sua fisionomia, à sua materialidade, ao seu mundo físico por inteiro e aos seus detalhes minuciosos em conexão com a outra dimensão, que já existia há muito tempo ali, e portanto só se adensou para ali persistir. Enquanto isso, o caçador, ciente de todos esses conhecimentos, já depois das escrituras serem trazidas para aquele mundo, muitas delas, não todas, claramente, porém ele decidiu trilhar um caminho. Ele se colocou como um devedor dos céus. O que chamariam aqui de pecador, por fazer ações que iriam contra o bem-estar de seu povo. Ele decidiu aceitar contratos de outros seres extraterrestres, para então ter recursos, ter lucro, dizendo-se estar apoiando os mais pobres daquele mundo, porque ainda lá existia miséria, porque ainda havia desigualdade.
e o preço da desigualdade é sempre a miséria para muitos e o prazer para muitos outros, o sofrimento para um lado e o prazer para outro. Enquanto isso, muitos dos fiéis que escreveram todas aquelas escrituras estavam já recebendo todas essas mensagens do que aconteceria no futuro, mas não poderiam passar todas. Eles receberam muitas histórias sobre outros mundos, mas viram que aquele mundo ainda não estava preparado para receber tantas histórias quando ele nem mesmo evoluiu por si só como ele era de verdade. Eles então desapegaram das suas crenças e deixaram na mão do universo o que era para ser dito a todos. Então começaram a trazer em palavras tudo o que deveriam trazer através de sua voz, não somente mais de escrituras. Então reuniram muitos de Netuno, muitos seres de Netuno, como seriam seres humanos para a Terra, para lhes dizer o que estava lhes esperando lá nos céus, enquanto também diziam outros deles, em união ainda dizendo posteriormente um ao outro seguidamente, eles diziam para todos juntos ali o caminho que percorreriam e o quão árduo ele seria para alcançar estes céus. Mas se por acaso eles desviassem do caminho e tentassem seguir as profundezas abismais, eles se perderiam ainda mais na hipocrisia e não encontrariam a sua chave para a redenção daquele mundo, para então encontrar as estrelas, o caminho que elas já mostravam a todo aquele povo, porque elas sempre estariam lhes orientando, sempre lá do alto, observando tudo, enquanto do observador surge tudo o que existe lá. Desde o sonho de uma estrela, então surgiu um povo que decidiu trilhar um caminho. Através daqueles profetas, todos decidiram trilhar este caminho de paz e amor, de luz, porque estes conceitos universais ainda foram muito distorcidos naquele povo. Estes conceitos de harmonia e de amor, porque eles não queriam saber disso, eles queriam saber de domínio ainda e de poder, de terem o domínio sobre aquele mundo todo, principalmente os seus governantes. Mas, cientes agora de tudo aquilo, eles não poderiam mais cometer o dito pecado que antes cometiam, e as guerras enfim cessaram. Porém, seus sentimentos ainda não mudaram. Eles ainda estavam disfarçando o que sentiam de verdade. Eles não queriam aquela paz fajuta porque eles não se sentiam merecedores daquilo. Então um caos emergiu. O mesmo caçador que sumiu há muito tempo, há décadas, vamos supor, desta maneira, vendo por este tempo, que seria mais ou menos este tempo para vocês. Então entrou em contato com outros extraterrestres. Viu toda a verdade que estava escondida, o que estava acontecendo com todos eles. Então, naquele mundo onde eles entraram em comunhão e harmonia, porém somente de modo superficial, ele foi enviado para lá novamente. Novamente com o mesmo corpo, adentrando o mesmo portal. Porém, o viam de outra maneira lá, porque ele usava um dispositivo que os extraterrestres lhes deram, estes não de cunho positivo para aquele mundo, não queriam ver aquele mundo se desenvolvendo. Então ele entrou lá, na base daquele mundo. Ele entrou lá, ainda conectado com os outros extraterrestres que o observavam através do dispositivo. Eles então ordenavam, através de ondas, tudo o que o povo deveria fazer. Automaticamente todos esqueceram daquilo que decidiram, o caminho que decidiram trilhar, e então tomaram outro rumo, o rumo orientado por estes extraterrestres. Completamente hipnotizados, eles se sentiram desmerecedores, mais ainda, da verdadeira e plena paz que ainda deveria ser trazida àquele mundo. Netuno estava sendo cada vez
mais deixado para trás. Quando então portas se abriram, portas do universo, os felinos novamente voltaram, disseram que o que estavam fazendo era errado, pregaram em nome da lei divina, em nome de tudo o que ocorre de verdade no cosmos. Porém foram massacrados, depois apedrejados, como na terra. Depois se viram mais ainda sem poder, e não trouxeram mais a verdade que a sua alma queria trazer. Todos aqueles vindos da luz se viram encarcerados entre jaulas, enquanto todos os malignos podiam fazer o que desejassem. As bases lá eram intituladas pirâmides e quem governava eram os faraós, assim como na Terra. É importante que tenham noção que muitos períodos da Terra e também muitos locais hoje existentes em outros períodos existentes são meras reprogramações, são meras cópias do que acontece em outros planetas, em outras estrelas, porém com a humanidade, porque se vem na hipnose coletiva do mundo, do DNA que outros seres humanos vieram trazer, que trazem realmente a história de outros mundos. Porém, eles se conectaram com os mundos de dor e sofrimento, e então trouxeram isso para a realidade, mesmo sem saber de nada disso, do que ocorria nas estrelas em outros tempos. E aliás, este próprio tempo na Terra existe para disfarçar esta incongruência que se faz parte desta realidade momentânea neste tempo de todos vocês, mas tremendamente real, para não observarem o que já acontece nas estrelas e nos planetas, para então não fazerem algo a respeito. Porque se vissem a mesma história se repetindo em outros mundos, eles então entenderiam o seu valor em não fazer mais aquilo naquele mundo para impedir que outros mundos sofressem na mesma consequência. Eles deveriam entender com o coração e não com a mente o que realmente deveriam entender para trazer a paz àquele mundo. Todo aquele mundo sofreu dos mares, todo aquele mundo sofreu dos tsunamis, todo aquele mundo perdeu quase toda a sua vida. Muito poucos foram aqueles que se refugiaram, porque foram feitas seitas a outros extraterrestres que aquele ser disse ter visto. Aquele de seu povo ainda, mas aquele caçador que vos digo. Ele entrou em contato com os outros extraterrestres e os tratou como Deus, também dizendo a todos mentiras fajutas sobre os seus poderes, ditos como paranormais, que não eram normais ao seu mundo. Porém, na verdade, todos tinham aquele mesmo direito, aquele mesmo poder divino. Só se esqueceram disso. Então trataram tudo, infelizmente, com desrespeito, quando na verdade só precisavam entender as leis divinas que já foram trazidas há um bom tempo. Todos eles não estavam cientes da verdade por completo. Todos eles não queriam ouvir a verdade, ver a verdade, sentir a verdade, presenciar a verdade. Porém, todos enfim se encontraram na mesma jaula, vendo o tempo passar, e repetidos mundos foram sendo vivenciados por eles, e também por outros mundos. Pontes de ligamento foram criadas desta maneira, para unir aquele mundo, ainda visto como de dor e sofrimento, com outros mundos ainda vistos desta maneira também. Então eles se uniram como se fossem constelações, como aconteceu com Órion e outros mundos. E a crença mudou. Todos os planetas se alinharam em volta daquele. E todos eles, agora vendo outras dimensões, naquele tempo, diante daquelas escrituras, e cientes já de outros seres extraterrestres que ainda cultuavam como deuses, eles então viram essa dimensão sutil onde eles estavam ligados com outros planetas de dor e sofrimento. Só que para eles foi como em Órion. Eram vários planetas ainda, porém vivendo a mesma realidade. A mesma realidade sendo refletida um planeta ao outro. Porém eles se ligaram como se fosse um planeta só.
decidiram viver a mesma incongruência magnética, porque eles se atraíam, e isso é magnetismo. Porém, havia uma incongruência ali. Os portais estavam ligados, mas sem o conhecimento deles, ao menos aprofundado, sobre o que realmente aquilo significava. Que todos os seus céus, as suas terras, os seus mares, precisavam ser chacoalhados para entenderem a verdade. Netuno, enfim, entendeu a verdade um pouco antes de amadurecer, um pouco antes de transcender aquele mundo de dor e sofrimento. E, enfim, pôde trazer paz também a outros mundos como mensageiro. Um pouco antes ainda de amadurecer, entretanto, ele se uniu novamente como um planeta só, porque entendeu todas as mensagens trazidas dos céus e por que aquilo estava acontecendo. Eles somente se viram como sem escapatória, a não ser aceitar tudo aquilo como realmente era de verdade, como todas aquelas situações já lhes mostravam o caminho que as estrelas novamente lhes indicavam. Porém, agora só havia uma escolha: ou desejar a morte, a própria morte, e novamente reencarnar em outros mundos de dor e sofrimento, porque eles já sabiam dessa verdade em tal ponto. Ou então deveriam estar cientes de que aquele mundo deveria se unir verdadeiramente através de seus sentimentos, palavras e ações, respectivamente. Nesta ordem, nesta sequência, primeiro entendendo que a raiz de tudo são os sentimentos, a raiz de tudo são as vibrações emanadas, desde dentro do ser até fora do ser. E assim, aquele mundo precisava entender primeiro como veio servir a si mesmo. Todo o seu povo entendendo como servir ao mesmo povo, enfim poderia expandir para poder servir aos demais. E assim se faz com cada parte de um povo, e assim se faz com todo o seu povo individualmente, separadamente. Todos os papéis são necessários para esta evolução. Nesta Terra, assim como foi em Netuno, assim como foi em outros mundos, assim como foi em Saturno. Porém, neste tempo são como anéis congelados que não tiveram uma verdadeira expansão. Porém, é como se fosse um degrau acima da Terra, como uma ponte para que seres de uma luz muito maior possam chegar à Terra, e seres também de dor e sofrimento também possam entrar em contato com ela, para que ambos, a luz e as sombras, cheguem à Terra. Porém, nenhum dos dois possui um papel bom ou mal, como diriam, um positivo e um negativo. Na verdade, ambos têm o mesmo papel de trazer uma memória real a este mundo, assim como vocês estão vivenciando agora. Porque sem esta ponte, este mundo inteiro seria algo inexistente. E o propósito da sua existência deveria ser cumprido, mesmo que fosse por Demiurgo ou pelos Anunnakis. Porém, os Pleiadianos também vieram trazer a sua expansão, e para isso devia existir o seu regresso. E este papel, trazer este seu regresso, era a obra dos Anunnakis para a Terra. Agora estou dizendo somente da Terra. E nos anéis de Saturno estão seus corpos verdadeiros, ainda congelados, e mais sutis, para a vossa proteção. Lá estão todos os anjos e arcanjos nos protegendo. Lá estão todos os céus, que vocês não testemunham, enfim manifestados. Porque os observadores lá não existem. Somente existe a probabilidade da realidade. E lá tudo se mostra desta maneira. Incongruente, porém ainda com vida, porque vocês emanam luz lá. E a casca ainda tem um objetivo, portanto. E quando algo ou alguém ainda tem um objetivo, um ser vivo, porque um planeta é um ser vivo, ele ainda vive para cumprir o seu objetivo, assim como este mundo vive para cumprir o seu objetivo para convosco. E a sua obrigação, trazer paz a este mundo e harmonia, e não se ligar às correntes de dor e sofrimento que este mundo, infelizmente, tenta
nos lançar. Então, nos colocando para mais baixo ainda deste próprio mundo, nos colocando ao fogo para queimarem. Mas esta realidade, vocês sabem muito bem que não é a realidade da nova Terra que deve ser trazida por todos vocês. Os céus, os mares e a terra irão se abalar até que entendam essa mensagem, até que todos vocês entendam a mensagem verdadeira que Deus nos trouxe com a sua própria existência, com vocês existindo, por existirem, para trazer o seu propósito em carne aqui nesta terra, para poder moldar este mundo como ele deve ser moldado. Júpiter trouxe uma mensagem. A sua história, a história do planeta Júpiter não deve vir agora. Ainda não estão preparados. O campo não está totalmente aberto para isso. Para Netuno está. Mas ainda há um tempo para as coisas se materializarem na Terra. E este tempo é longo. Vocês têm muito o que fazer com ele. Têm muito com o que trabalhar neste mundo. E este mundo somente vos espera. Eu trago a mensagem dos céus, dos mares e da terra para lhes dizer que todos os gigantes destes mundos, do mundo intraterreno da terra, do mundo terreno, do mundo intraterreno, dos mares, do mundo terreno, da terra e dos mundos celestiais do céu. Espero que todos vocês entendam que as pontes são necessárias, tanto para um quanto para outro, para cada uma dessas três vertentes. Os sentimentos, as palavras e as ações unidas, em comunhão, formam um alinhamento entre todo o planeta. Vejam se vocês estão trazendo planetas de dor e sofrimento para este mesmo planeta, se estão magnetizando isso. Porque este planeta, então, será somente um reflexo destes outros mundos que estão sendo atraídos. Ou vocês estão atraindo planetas de felicidade, alegria e amor. Porque assim, através de vocês, estes mundos começam a ser atraídos. Mesmo que pouco a pouco, enfim, uma nova Terra vai germinando. Espero que vocês entendam que tudo começa de um ponto, e esse ponto se expande através de suas ligações, assim como se expandiu as trevas neste mundo. Então a luz deve ser trazida para que haja evolução, e não há nenhum mal e nenhum bem. Somente existe o divino. Somente existe o regresso e a evolução, a caminhada. Somente existe a direção que tomam, o caminho que decidem trilhar. E vocês são responsáveis por ele, para trazer ao mundo o que desejam que deve ser trazido a ele. O mundo que desejam experienciar. Vocês são aqueles que vivem nesse mundo. Vocês são os donos das suas experiências. E vocês têm total responsabilidade por essa experiência. Os anjos ainda irão tocar as trombetas, quando todos vocês estiverem lá para ouvi-los. E não será nem lá nem cá. Não será nem no futuro nem no passado. Não será nem no presente nem num tempo distante além desta vibração. Não será nesta linha de tempo, nem na linha de tempo de outro planeta. Pois adivinhe, outros mundos de dor que Netuno trouxe para si foi a Terra, e a Terra trouxe outros mundos de dor para si, que foi Netuno. E os dois enfim se atraíram. Poderiam se chocar negativamente, mas não se chocaram. Os dois tiveram um papel em comunhão. E os espelhos, os dois mundos, que eram espelho um para o outro, enfim se abraçaram suas dores e sofrimento e se despediram. Decidiram abrigar somente um mundo de luz e amor e atrair estes mesmos mundos para sua vivência, para a vivência de seu povo, para sua experiência. E foi o seu povo que decidiu trilhar este caminho. Foi o seu povo que decidiu expandir, evoluir, trilhar o caminho da ascensão. E portanto isso aconteceu, com uma única saída. Muitos lá evoluíram, porém muitos, mas muitos mesmo também decaíram. Mesmo diante da única realidade que poderiam trilhar ainda naquele mundo, eles decidiram fugir,
Muitos saíram com suas naves que já eram construídas em Netuno. Porém, se deram de cara um dia com a realidade, num tempo futuro ainda, porque este passado é de dor e sofrimento ainda. Se vocês verem o tempo se expandindo, o tempo se acelerando, ele irá se acelerar para todos vocês. E os sinais do universo irão ser trazidos com mais frequência ainda, para que todos vocês estejam mais ainda presentes nos alicerces do alto e não de baixo, daquelas correntes que tentam nos enganar, dizendo ser da luz, mas não são. Todos vocês vieram para crescer, evoluir, expandir em união. Não vieram para ver o sofrimento nem de si mesmo, nem um do outro. Todos vocês têm um papel imprescindível nesta realidade. Então que caia um céu sobre os homens e que os homens tenham noção da sua realidade, através dos céus, da visão dos céus, das estrelas, do sol e da lua. Através dos astros eles podem ver a sua memória, mais brusca e pecaminosa de todas. E assim podem enxergar o meio de resgatá-la, iluminá-la e trazer luz à sua essência, que antes se tornou caída, porém no futuro é que ela evoluiu, e no passado ela ainda persiste em continuar caída. Decidam enxergar o futuro, onde ela estará lá, sobre os alicerces das correntes de luz, das ligações de luz. E então todo mundo enxergará somente uma verdade. Não estarão presos mais em distorções, em separações, e tudo existirá como uma coisa só. E todos aqueles que ainda querem dor e sofrimento irão continuar na Terra antiga, até que vejam que esta Terra é uma ilusão. Muitos deles já estão aqui. Muitos de vocês estão aqui hoje por conta disso. Mas ainda têm a chance sempre de evoluírem e expandirem. Se querem ver a realidade e não a ilusão. O caminho a trilhar é você quem escolhe. Como um espírito, como um ser humano, como qualquer coisa em que acredite. Mas como uma alma vivente em qualquer canto que seja. Porque a consciência sempre criará corpos para poder experienciar a matéria, para poder experienciar a sua própria vida, porque eles já existem em todo canto, e a consciência também está em todo canto, formando todas estas matérias grosseiras para experienciá-las, todos estes corpos aparentemente separados, todos estes objetos inanimados, todos esses animais, essas plantas, árvores, flores, desta terra e de outras terras. Porém, o mundo físico de cada mundo ainda se abstrai muito, possui muitas diferenças. Assim é como em Órion, assim é como na Terra, assim é como em Netuno, assim é como em Júpiter, assim é como em Vênus. Todos vocês podem relançar seus olhos ao divino e observá-lo frente a frente, observá-lo como quem sempre foi. Somente isso. Todos os alicerces estão e sempre estarão à disposição daquela realidade de luz ou da de sofrimento. O caminho da dualidade ainda existe na matéria. E um dos dois caminhos ainda deve ser trilhado. Ainda ciente de que um lado é do regresso e o outro é da evolução. E o lado que apoia o regresso é da dor, do sofrimento, dos pecados, da queda. E o outro é de plena felicidade, comunhão e harmonia. Estando cientes disso, vocês podem saber o que irão decidir, para vocês e para o mundo, porque não há distinção. A realidade material física adensada tende a se tornar sempre mais sutil, porque em ambas as terras, de dor e sofrimento, o povo um dia compadece com o pecado da decisão que tomaram, e com a compaixão em seu coração decidem trilhar a evolução. Todos um dia cansam do sofrimento e decidem a paz. Assim sempre será em mundos de guerra, para que possam conhecer a paz
em mundos já expandidos. Aliás, a respeito de Vênus, ainda deve ser trazido algo sobre aquele mundo, em outro vídeo ainda. Mas creio que eu já vos trouxe o necessário, um pouco, sobre Netuno, somente para lhes trazer uma ligação desta realidade. Um planeta que ainda está ligado à Terra, um planeta ainda em sua dimensão de terceira, que vive no passado, ainda se conectando como um espelho à Terra. Os espelhos devem ser vistos, notados, enxergados, abraçados, iluminados pelo amor da consciência. E a despedida deve chegar. Espero que meu conhecimento seja de grande expansão para todos, uma grande expansão de consciência e de amor. Vos deixo e sempre desejarei o seu bem, porque o seu bem é o meu bem e é o bem de todos. Fiquem na paz.